Então, hoje eu quero gravar com vocês, falar com vocês a respeito do capítulo 5 desse livro, A Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E o título do capítulo 5 já é um pouco intrigante: Retroceder para avançar. Bem, se nós estamos imersos nessa cultura, ninguém quer retroceder, né? Porque retroceder é algo que traz uma conotação de fracasso. Parar nesse contexto em que nós vivemos, em que todo mundo quer sucesso, é um pouco complicado. Então, quando ele olha, né, quando a gente olha para essa frase, retroceder para avançar, o que será que ele está querendo dizer? Será que existem momentos em que nós, sim, colocamos a mão no volante da nossa vida e assumimos algumas posturas, mas sempre com esse olhar no retrovisor, não nos esquecendo de quem nós somos e de quem nós fomos, né? Do nosso passado. E aqui ele fala, nós estamos na página 120 do livro, ele diz o seguinte, que é importante e necessário nós retrocedermos para avançarmos em alguns desafios que a gente tem. E esse retroceder para o Peter é olhar para o nosso passado e olhar para como foi a nossa criação, mas não apenas a nossa criação, os nossos antepassados. Ele vai apresentar para nós aqui o genograma dele, na página, deixa eu ver aqui, página 133. Então, se você tem um livro, abra na página 133, que ele apresenta para nós aqui o genograma da sua família. E ele apresenta aqui o genograma de 3 gerações. E o ideal seria mesmo de 3 ou 4 gerações. Dentro desse genograma, e o que é o genograma? Ele é uma representação gráfica das gerações que antecederam a você. No caso seria da minha mãe, da minha avó, ou, né, se eu quiser esticar um pouquinho esse genograma, da minha bisavó. Eu tô falando apenas do sexo feminino, mas o genograma da minha família seria a minha bisavó com o meu bisavô, sendo que, se você olhar, observar o capítulo 5, você vai observar que existe uma forma de se fazer esse genograma, né? Onde o círculo, ele é a representação do sexo feminino, o quadrado do sexo masculino e a relação entre esses dois sexos, se era conflitante, se era harmonioso, se teve algum obstáculo nessa relação, em que em algum determinado momento da história houve-se uma cisão desse relacionamento. Então você vai observar, e você tem também condições de dar uma olhadinha na internet, exemplos de genogramas para você fazer. Eu quero fortemente indicar para você fazer. Por quê? Quando a gente retrocede, e esse é o grande objetivo aqui desse livro, olhar as gerações passadas, a gente vai observar que existem alguns padrões que se repetem. É só a gente começar a observar, e aqui ele traz para nós os padrões da família de Abraão, Isaac, Jacó e José. Quando ele começa a observar que existiram padrões que se repetiram nessas gerações. Eu quero observar aqui com vocês o padrão de mentira de cada geração. Abraão, né, mentiu com relação a Sara ser sua esposa. Ele fala para que isso não tivesse prejuízo para ele em algumas cidades onde ele passava, que Sara não era sua esposa, era sua irmã. O casamento de Isaac e Rebeca foi caracterizado também por mentiras. Isaac era o filho de Abraão, né? Quem conhece a história sabe muito bem que a Rebeca ali tinha problemas relacionais com Isaac, principalmente quando ela prefere um dos filhos,
né? Os dois acabam tendo uma preferência ali pelos filhos, algo também que se repete na vida de Jacó e na vida de José, né? A preferência entre um dos filhos ali. E Rebeca ouvia atrás da porta as instruções de Isaac com relação à primogenitura, a bênção da primogenitura. Aqui também o favorecimento, né, do progenitor de cada geração. Abraão favorece Ismael de alguma forma aqui. Isaac também favoreceu Esaú. E Jacó favoreceu José e depois Benjamim. Outras características que se repetem é que a experiência da separação, onde isso é relatado na Bíblia, Isaac se separa de Ismael. Eles foram separados um do outro. A Bíblia relata que eles se encontram apenas na morte de Abraão, onde eles sepultam Abraão juntos. Mas depois que Ismael vai para o deserto junto com a sua mãe, Agar, a gente não encontra mais o relato desses dois jovens juntos. Jacó foge do seu irmão Esaú por conta da bênção da primogenitura, onde Jacó ali está roubando a primogenitura do irmão. E a instrução de Rebeca é que para que Jacó ficasse ali por 1 ano mais ou menos, mas não foi isso que aconteceu. Jacó ficou aproximadamente 2 décadas longe do seu irmão Esaú, e depois a Bíblia relata um encontro muito inusitado com relação a esse pedido de perdão, a estratégia que Jacó cria ali para se encontrar com Esaú, mandando, né, as caravanas de pouco em pouco, com presentes, para talvez amolecer ali o coração de Esaú, né? E aqui a gente também, continuando essa geração, a geração de José, que se separa, né, dos seus irmãos de uma forma tão trágica, mas que vive longe dos seus irmãos. E por último aqui ele relata uma dificuldade no casamento em cada geração. Ele traz aqui que Abraão teve um filho com Agar, fora do casamento. Isaac teve um terrível relacionamento com Rebeca. E Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas. Bem, aqui ele traz para nós que aquilo que é ensinado para nós, né, como família, como crença, como valor, a gente passa para os nossos filhos, e os filhos passam para os seus filhos também. Isso que de uma forma muito inconsciente. E eu posso dizer para vocês que os nossos avós, bisavós estão muito mais em nós do que a gente possa imaginar. Então, quando a gente faz essa representação gráfica, a gente pode observar que, às vezes, relacionamentos cortados, eles se perpetuam, é como se... e aqui no livro ele traz também essa experiência, ele fala assim que quando a gente começa a observar esses padrões de geração em geração, a gente percebe que situações como divórcio, alcoolismo, comportamento viciante, abuso sexual, a fuga de um filho, desconfiança de autoridade, gravidez fora do casamento, relacionamentos instáveis, eles vão se repetindo, e é interessante quando a gente observa isso, e a gente observa que de geração em geração essas coisas vêm acontecendo na nossa casa. Aqui na página 127, ele traça para nós algumas crenças e alguns valores, como se fossem mandamentos que é passado de geração em geração, com relação a dinheiro, a conflito, a relacionamentos, atitudes e culturas diferentes, como a gente pode exprimir a raiva. Tem pessoas que é passado de geração em geração que a raiva ela é perigosa, má. Você deve explodir em raiva para provar seu ponto de vista.
o sarcasmo é uma forma aceitável de liberar a raiva. Então a gente vai aprendendo dessa forma. E é interessante que tem uma pesquisa que diz que a gente pode alinhar o sarcasmo à ironia, né? Eu posso colocar isso como dentro de um mesmo patamar. E pesquisas recentes mostram que, por exemplo, numa relação conjugal, onde nós estamos numa relação conjugal, o sexo masculino, por exemplo, o homem, não entende tão bem a ironia como a mulher. Então, se nós mulheres, né, se você que está me ouvindo, tem utilizado a ironia, o sarcasmo para resolver os seus conflitos ou para fazer com que o seu marido entenda a sua real necessidade, não vai funcionar, porque eles não têm esse aparato, né? Eles foram criados dessa forma. Então, é muito comum a gente entender, olha, com o meu marido é importante, é possível que eu tenha que desenhar para que ele entenda o que eu estou precisando. E realmente é isso mesmo, a gente precisa aprender a se comunicar. O fato é que quando a gente retrocede para avançar, a gente percebe que uma das formas de todos os nossos familiares, ou de muitos ali na nossa árvore genealógica, no nosso genograma, utilizam e utilizaram o sarcasmo, a ironia, a raiva para se comunicar. É dessa forma que a gente aprende de geração em geração. Então ele diz que observar isso é muito importante, mas que existe para nós as boas novas de Jesus Cristo. Página 130 que diz para nós que aquela figura de linguagem, mas que também não chega a ser uma figura de linguagem, mas algo concreto que aconteceu, que a Bíblia está recheada em mostrar para nós, que é o aspecto da adoção, o quanto que nós, como novas criaturas, como pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, assumimos novas posturas, e podemos romper com os padrões do passado pelo amor do Senhor, que nos adota e que nos traz de volta, né? Que nos traz, nos redime para a nova família, que é a família dele, né? Ele nos adotou, e essa expressão de adoção, ela é muito importante, porque às vezes um filho natural e biológico, muitas pessoas dizem, eles pode vir no susto, esse daqui foi um acidente, na verdade a gente não estava planejando para agora, mas ele veio, que bom que veio, ele é bem-vindo. Essa dinâmica, ela acontece na nossa vida, né? De um filho biológico talvez não ter sido planejado naquele momento, mas a adoção não. Presta atenção, né? Quem decide pela adoção é porque foi atrás, porque pagou grandes preços. E principalmente olhando para a cultura brasileira, a gente sabe que tem que pagar preços altíssimos, né? É feito um trabalho investigativo muito grande para saber se você vai dar conta dessa criança. Você tem que provar, né, para psicólogos, para o juiz, para quem quer que seja, né, que você vai dar conta você vai amar essa pessoa, essa criança, esse adolescente. E existem os desafios de uma adoção. Então só embarca na adoção quem realmente quer adotar. E esse é o aspecto do amor de Jesus por nós, do amor de Deus por nós. Ele nos amou primeiro. Antes da gente amar o Senhor, Ele nos ama primeiro e Ele nos coloca assentados na sua mesa com um lugar de destaque agora como filhos, não apenas como servos, né? Mas como filhos, e como filhos nós somos herdeiros da promessa de Deus. E por isso nós temos expectativa, nós temos esperança do amanhã, porque já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E as coisas velhas ficaram para trás. Por isso que é importante nós nos conhecermos. Essa autoavaliação no genograma
mostra para nós as nossas mochilas emocionais, coisas que a gente traz e a gente faz de forma inconsciente. E ele traz aqui, né, algumas características dessas mochilas emocionais que eu vou gravar para você no próximo vídeo. Um grande abraço para você.